E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio. Claro, neste conteúdo de agora é o nosso pré-jogo. Vou trazer para vocês todos os detalhes de Carabobo e Botafogo. 7 horas da noite a bola vai rolar. É a 4ª rodada do Grupo A da Libertadores, tá bom? Jogo na Venezuela, no estádio Misael Delgado. E jogo importantíssimo para as pretensões do Botafogo nessa Libertadores, tá? Vitória é fundamental e uma derrota talvez possa decretar ali uma eliminação do Botafogo e ainda corre o risco de ficar até fora mesmo da Sul-Americana. Vamos conversar sobre isso tudo, claro, falar também sobre a arbitragem, aonde assistir o jogo, o provável Botafogo, desfalques. Será que teremos um time titular hoje forte em campo? Será que o Renato Paiva vai escalar aquele Botafogo que a gente tanto quer, né? Tirando o Patrick de Paula, sem 3 volantes. Vamos conversar sobre isso porque teremos novidades nessa partida de hoje. Tudo isso agora, mas antes peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, vamos trazer informações. Carabobo e Botafogo, 7 horas da noite, a bola vai rolar na Venezuela, no estádio Misael Delgado. O Carabobo, o lanterninha do nosso grupo, mas o Botafogo tá ali, cara, 3º colocado, e é um jogo importantíssimo para as nossas pretensões. O Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores, está em 3º lugar com 3 pontos. Ou seja, o Carabobo é o lanterna com 1 ponto. Então olha só que jogo dramático e que jogo importante, porque se o Carabobo vencer o Botafogo, eles passam a gente e a gente vai para a lanterna da competição. Eu diria até mais, cara, o empate hoje, o Botafogo não tem que ir pensando no empate, o Botafogo tem que ir pensando na vitória, apesar que a gente vai ter 2 jogos em casa, contra o Estudiantes e contra a Laú, mas o Botafogo hoje, ele só tem que pensar em um resultado, a vitória. O Botafogo tem que vencer a equipe do Carabobo na Venezuela, porque se a gente pegar o nosso grupo, o líder é a Laú, a Universidade do Chile, com 7 pontos. O segundo colocado, o Estudiantes, com 6 pontos. Eles se enfrentam, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, o jogo entre eles é amanhã. Então, assim, esses 2 jogos a gente vai ter no estádio Newton Santos contra a Laú, contra o Estudiantes. Mas para a gente chegar vivo, para a gente chegar sonhando até mesmo com liderança do grupo, o Botafogo tem que vencer, tudo passa pelo jogo de hoje. A vitória hoje é fundamental. Só que a gente tem algumas preocupações. Por exemplo, cara, o Botafogo do Renato Paiva até aqui não venceu fora de casa. São 6 jogos com 5 derrotas e 1 empate, nenhum gol marcado. E o pior, tá? Eu fui fazer um levantamento aqui, cara. O último jogo do Botafogo fora de casa que a gente fez gol foi no dia 15 de fevereiro, aquele empate fora de casa contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca. Ou seja, o Botafogo está há 79 dias sem fazer um gol jogando fora de casa. O último gol que o Botafogo fez foi contra o Boa Vista no empate em 1-1 pelo Campeonato Carioca no dia 15 de fevereiro. É muito grave. O Botafogo fora de casa realmente se tornou presa fácil. O Botafogo não consegue vencer fora de casa e o Botafogo não consegue fazer gols. E isso vai ter que quebrar hoje. O Botafogo tem que ganhar a equipe do Carabobo porque é um jogo fundamental para a classificação, cara. Porque a gente volta, recupera essa confiança e vem enfrentar os 2 últimos jogos dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, sonhando até mesmo com liderança. Agora,
Se der um resultado negativo hoje, o Botafogo estará praticamente eliminado da Libertadores e correndo o risco também de ficar de fora da Sul-Americana. Lembrando que o terceiro colocado dos grupos na Libertadores entram na Sul-Americana. Se o Botafogo perder hoje, o Botafogo vai ser lanterna. Então o Botafogo vai estar correndo o risco até mesmo de ficar fora da Sul-Americana. Olha como é que tá a nossa situação, mas mesmo assim a gente segue confiante, a gente segue acreditando na vitória e, claro, acreditando também nessa classificação, tá? Olha, falei um pouquinho do Botafogo do Renato Paiva fora de casa, preocupante. Desfalques, o Botafogo não tem o Bastos, o Botafogo não tem o Barbosa, não tem o Savarino, não tem o Santi e também não tem o Matheus Martins, todos esses jogadores lesionados. E agora tivemos uma baixa em cima da hora, né? O Maestriani, ele sentiu dores musculares e tá fora, tá? Então o Maestriani tem uma possibilidade, as informações que eu tenho, é que tem até possibilidade dele ficar no banco, mas não é certo, tá? Então o Maestriani com dores musculares pode ser desfalque ou talvez possa ali ficar no banco de reservas. Lembrando que o Gregore volta para o time, ele cumpriu suspensão no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Bahia, então o Gregore volta para o meio campo. No lugar do Maestriani, a gente deve ter o Juan Cruz, o Barbosa fora, mais uma vez o David Ricardo na zaga. Cara, falando por mim, para depois trazer a provável escalação do Botafogo na segunda parte do vídeo, eu colocaria um Botafogo hoje com John, Vitinho, Jair, David Ricardo Cuiabano, Gregore Marlon Freitas e o Jefinho fazendo a função de Savarino, o Arthur na direita, Igor Jesus e Juan Cruz. 2 centroavantes, aquele esquema parecido com o Botafogo do ano passado, aquele mesmo esquema que vencemos bem a equipe do Fluminense, vencemos bem também a equipe do Capital. Eu entraria com 2 centroavantes, o Juan Cruz, que eu estou pedindo há bastante tempo, ao lado do Igor Jesus. 2 centroavantes móvel, dando trabalho para a defesa do cara bobo. E eu colocaria o Jefinho fazendo a função do Savarino. O Jefinho ali um pouco mais solto. O Jefinho, cara, ele tem um passe de qualidade, ele tem o drible, ele consegue fazer uma tabela, ele consegue achar um passe. Eu tenho certeza absoluta que o Jefinho, ele consegue fazer o que o Savarino vinha fazendo. Claro, ele vai sentir um pouco ali na marcação, ele tem dificuldades também na marcação, mas eu acredito que o Jefinho consegue fazer essa função do Savarino. Aí você coloca o Arthur na direita. Eu não colocaria o Arthur. Eu colocaria o Nathan Fernandes na direita. Eu colocaria o Jefinho fazendo a função do Savarino com o Nathan Fernandes na direita. Para mim, o Arthur é banco, mas eu tenho certeza que ele não vai fazer. Mas eu colocaria até hoje o Nathan Fernandes como titular, tá? Então a gente tem que aguardar aí para ver qual vai ser esse Botafogo para logo mais. Falando rapidamente do cara bobo, nosso adversário, como eu disse, é o Lanterna com 1 ponto. Tá sonhando com a Sul-Americana, porque se vencer o Botafogo hoje, passa a gente na tabela, vai para 4 pontos, o Botafogo fica com 3 na lanterna. Então um jogo hoje importantíssimo, porque o cara bobo, apesar de estar na lanterna com 1 ponto, ele tá dificultando os jogos, tá? A gente viu aqui no estádio Newton Santos como é que foi difícil ganhar. A gente ganha no final do jogo, com aquela falta do Patrick de Paula, depois do gol do Matheus Martins. Não foi um jogo fácil contra o cara bobo. E só para vocês terem uma ideia, depois dessa derrota para o Botafogo no Newton Santos, o cara bobo, ele tá 5 jogos sem perder. Tem 5 jogos que o cara bobo não perde, com 2 vitórias e 3 empates. Inclusive, o técnico Diego Merino, espanhol, técnico da equipe do cara bobo, jogou a responsabilidade para o Botafogo hoje. Ele disse que o Botafogo que tem a obrigação de ganhar, né? Então, o técnico aí, Diego Merino, espanhol, técnico do cara bobo, jogando a responsabilidade para o Botafogo. E é verdade, se a gente pegar o time do cara bobo, é um time fraco. A bola aérea ali, eu senti que a bola aérea deles dá um pouquinho de trabalho,
Mas, cara, apesar da fase ruim, o Botafogo é sim favorito, tem obrigação de ganhar. E como eu falei, cara, se não ganhar hoje, o Botafogo merece ser eliminado da Libertadores. Verdade seja dita. Se não ganhar do Carabobo hoje, o Botafogo merece a eliminação e ainda vai correr risco de ficar fora da Sul-Americana. O Botafogo ele tem que respeitar o Carabobo, mas ele tem que voltar com 3 pontos da Venezuela. O Botafogo tem que ganhar essa partida hoje. Então, fica aí que eu já volto. Pra gente finalizar, eu quero trazer para vocês aonde assistir o jogo, falar da arbitragem e a provável escalação do Botafogo. Tô voltando aqui pra gente finalizar, mas antes peço para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Olha, a transmissão hoje será feita pela ESPN. E do jogo de hoje, o árbitro Carlos Paul Benítez, do Paraguai. E no VAR, Franklin Congo, do Equador. Vamos aqui à provável escalação do Botafogo. Não foge muito do que eu falei na primeira parte do vídeo. Ele deve entrar com o goleiro John, Vitinho, Jair, David Ricardo Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e o Jefinho fazendo a função do Savarino. O Arthur na direita, não tem outro. Eu colocaria o Nathan Fernandes. Eu não colocaria o Arthur. Eu colocaria o Nathan Fernandes na direita. E lá na frente, claro, 2 centroavantes, Igor Jesus com Juan Cruz. Ele não deve colocar hoje 3 volantes, não deve colocar o Patrick de Paulo como titular, e deve voltar ali com a formação com 2 centroavantes lá na frente. O Maestriani tá fora, ganha a vaga o Juan Cruz. Os dois, eu queria muito ver o Juan Cruz junto com o Igor Jesus. Eu tô muito curioso, 2 centroavante móvel, vai dar trabalho para a defesa do Carabobo. E eu quero muito ver também o Jefinho fazendo essa função mais solto, o Jefinho fazendo a função que o Savarino vinha fazendo. A minha única questão aqui mesmo é o Arthur na direita, até entendo, mas eu colocaria o Nathan Fernandes na direita. Então esse é o provável Botafogo para enfrentar o Carabobo logo mais e trazer aí 3 pontos pra gente. Aí, cara, a gente decide tudo aqui no Rio de Janeiro, porque depois a gente tem Estudiantes e Universidade do Chile no estádio Newton Santos, com apoio da torcida do Botafogo. Então eu tenho certeza que se o Botafogo voltar hoje com 3 pontos, a torcida vai apoiar, a torcida vai comparecer e a gente ainda consegue essa classificação, talvez até mesmo em primeiro lugar, que é muito importante porque nas oitavas o Botafogo decidiria, dependendo ali, jogando em casa. Então hoje é fundamental essa vitória. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus, boa terça-feira, boa sorte para o nosso fogão, boa sorte para o Glorioso. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.